Como vai você? Que satisfação imensa estarmos nos encontrando mais uma vez por aqui. É a nossa sexta-feira no divã, né? Esse encontro que nós temos semanalmente, geralmente às sextas-feiras à noite, fazendo essa live, recebendo os amigos ao vivo e trocando essa ideia, batendo esse papo, fazendo essa interatividade, falando sobre psicologia, sobre filosofia, sobre psicanálise, sociologia, sobre questões relativas ao nosso próprio momento, esse momento de sermos e aprendermos a sermos pessoas cada vez melhores. Esse é um desafio que nós temos aí para o nosso século, esse é um desafio que nós temos para esse momento, que é refletirmos e pensarmos a respeito de nós mesmos. Tá bom? Então, enquanto vai chegando aí os amigos, enquanto vai chegando a turma para participar conosco, lembrando que daqui a pouquinho nós temos aí também as perguntas, né? Então já chegaram algumas perguntas por aqui, a gente vai estar pensando e refletindo a respeito delas. Lembrando que você também ao vivo pode enviar sua pergunta, pode participar conosco também e enviar sua pergunta durante toda a semana aí pelas mídias, pelas nossas redes sociais, e nós estaremos aqui no nosso encontro, no nosso próximo encontro, debatendo essas questões, pensando, analisando, refletindo juntos e buscando respostas juntos também. Tá bom? Então, foi me feita uma pergunta na tarde de hoje, tá? Pelo meu terapeuta, porque eu sou terapeuta e também faço terapia. Então, meu terapeuta, que é uma pessoa fantástica, incrível e sempre me coloca em umas situações difíceis que me leva à reflexão, e eu acho que o objetivo é justamente esse, é nós questionarmos sobre nós mesmos e sobre algumas coisas na qual nós temos algumas concepções. E ele me perguntou o seguinte: qual o valor e a representação que tem para a nossa sociedade referente ao motivacional. Então, nesse momento, principalmente, né, esse momento de isolamento, esse momento onde nós não temos muito com quem falarmos, não temos muito a quem ouvirmos também, ou quem nos ouve, nós não temos aonde passear. A sociedade está meio estranha, né? É um momento de transformação e mudanças sociais. E nós temos que entender isso, né? Então, existe aí uma grande procura por mensagens motivacionais, palestras motivacionais, celebrações de missas ou cultos motivacionais, palavras psicológicas motivacionais. E aí a reflexão que ele me trouxe é justamente essa: até que ponto que todas essas questões emocionais, ou essas palavras, mensagens, músicas, reflexões, versículos, mensagens rápidas, fotos motivacionais, até que ponto que isso é positivo ou isso também pode ser negativo para as pessoas. Então vamos lá. Fazendo essa análise e pensando um pouco a respeito daquilo que nos é motivacional, daquilo que nos chega como motivacional, daquilo que é vendido como motivacional, e por falarmos em vendido, na verdade existe um mercado de motivação. Existe um mercado na qual se gera muito dinheiro, que é de vender produtos motivacionais. Então nós vendemos camisetas com frases motivacionais, nós vendemos imagens para ser distribuída nas mídias sociais motivacionais, palestras motivacionais, músicas motivacionais, encontros motivacionais. Então as empresas já conhecem isso há bastante tempo. Então se contratava bastante profissionais para fazer essa motivação. E agora esse mesmo nicho motivacional ele chega até a nossa sociedade. Então as pessoas elas estão procurando e consumindo esses produtos motivacionais. Mas a questão que ele me colocou foi até que ponto que isso realmente motiva as pessoas. E eu penso o seguinte: para toda oferta existe uma demanda, para toda demanda existe um mercado, e para todo mercado existe produtos. E esses produtos vão se tornando adaptáveis mediante a demanda que o procura, mediante a gama que o consome. Então, na verdade, nós estamos criando uma gama de produtos motivacionais mediante a necessidade da própria sociedade.
E frases motivacionais, palavras motivacionais, pensamentos motivacionais, orações religiosas motivacionais, tudo isso eu acho que soma para a vida do ser humano, mas não resolve as suas angústias, não resolve os seus problemas, não lhe traz a paz necessária, não lhe traz a reflexão necessária e profunda na qual ele precisa para que ele realmente se motive. Então, as questões motivacionais, elas acontecem de uma forma muito instantânea. Então, mensagens motivacionais, palestras motivacionais, celebrações motivacionais, músicas motivacionais, tudo isso é muito instantâneo. Então isso vem, enche o indivíduo de esperança, traz um refrigério momentâneo na qual ele procura ou espera. É um preenchimento de certa forma, mas é como se fosse um algodão doce. É grande, é bonito, é colorido às vezes, tá? Mas se colocar na boca derrete. Então por isso que as pessoas que têm essa extrema necessidade de consumir produtos motivacionais, elas buscam sempre esses produtos e retornam sempre a eles porque é instantâneo. Então, lembra daquele desenho antigo, né? O espinafre do Popeye? Então eu como, eu me encho de energia, eu cresço, eu fico grande, eu me sinto dentro de um empoderamento, eu me sinto dentro de uma força, mas aquela força ela é momentânea, ela dura só um período. E depois daquele período eu vou me enfraquecendo e eu vou tendo a necessidade de consumir ainda mais. Então por isso que você vai entender o funcionamento de algumas instituições religiosas. Então eu preciso ir no domingo, então eu recebo o espinafre do Popeye, eu fico forte. Mas na quarta eu tenho que ir de novo, porque aquela força, aquela energia, aquilo que me sustentava e me dava um poderio, aquilo já acabou. Então eu preciso de mais, e na sexta-feira eu vou de novo, e no domingo eu vou de novo, e vira um ciclo. E dessa mesma forma são palestras motivacionais, dessa mesma forma são reflexões psicológicas motivacionais, e isso vai fazendo parte da minha vida sem que eu tenha percepção de que isso está tomando conta da minha vida, e eu não estou dizendo que isso é prejudicial. Eu estou dizendo que eu preciso entender, nós precisamos entender que isso é sazonal, isso é só um momento, isso é passageiro. É aquilo que eu consumo, aquilo que me dá força, aquilo que me dá energia. Eu dou uma caminhada com aquelas palavras motivacionais, mas aquilo não resolve o meu vazio. Aquilo não resolve os meus problemas existenciais. Aquilo alivia a minha dor, mas não cura as minhas feridas, não cura as minhas mágoas, não cura todo o tumulto que está dentro de mim, que é um acúmulo de dores que todos nós temos dentro de nós e que precisam ser pensados, refletidos, analisados e resolvidos. Porque quando eu não resolvo essa gama de dor que eu trago dentro de mim, isso é acumulativo e o tempo vai passando, e as coisas, os problemas, isso vai acumulando. É um processo acumulativo por longos períodos, mas tem um momento que o corpo vai gritar, a alma vai gritar cada vez mais. Tem uma hora que a conta chega, e quando a conta chega é uma questão desesperadora, porque nós não sabemos lidar com as nossas frustrações, nós não sabemos lidar com as nossas perdas, nós não sabemos lidar com as nossas angústias, com isso que nos apavora, com isso que nos dá medo, com isso que nos dá insegurança, com isso que nos traz incerteza, impossibilidades, sensações de fracasso, sensações de vazio. Nós não sabemos lidar com isso. Então, quando nós não sabemos lidar com isso, isso se torna desesperador e nós nos tornamos pessoas vulneráveis. E pessoas vulneráveis é uma questão muito séria, porque elas vão sofrer muito fácil, elas vão magoar muito fácil, elas vão se apegar a pessoas e situações muito fáceis, e com isso irá se frustrar muito fácil também, porque nem sempre pessoas irá dar para aquele indivíduo aquilo que aquele indivíduo está procurando. Nem sempre vai haver essa troca
tão fácil assim. Ah? Então, às vezes, nós estamos procurando coisas em pessoas que aquelas pessoas não têm para nos oferecer. Então, não adianta a gente procurar. Ah? E não são pessoas que resolvem os nossos problemas. Somos nós que temos que resolver essas nossas frustrações, essas nossas angústias, essas nossas dores, essa nossa vulnerabilidade, com aquilo que nos machuca, com aquilo que nos deixa sensíveis, com aquilo que nos maltrata, com aquilo que nós permitimos que nos maltratasse, com os nossos próprios anseios e necessidades da vida. Todos nós temos histórias. Todos nós temos um currículo de vida. E nem sempre foi fácil, nem sempre vai ser fácil. Existem momentos bons, existem momentos felizes, mas existe muito momento de dor, muito momento de perda, muito momento de frustração, muito momento de raiva, muito momento de angústia. E todos nós somos assim. E isso faz parte do conjunto de sentimentos que nós trazemos dentro de nós. E se eu não sei lidar com esses sentimentos, então eu vou me tornando cada vez mais vulnerável, cada vez mais suscetível a erros e erros primários. Então às vezes nós cometemos assim na vida erros primários. E aí você pensa, poxa, mas a pessoa tem tanta vivência na vida, já passou por tantas situações, é uma pessoa de idade X, né? Uma pessoa estudada e caiu nessa, e está passando por essa, e as pessoas ficam com esses questionamentos. E essas questões de sentimentos, isso é inerente à grana que você tem, isso é inerente ao seu estudo, isso é inerente à sua beleza. Todos nós estamos sujeitos ao sofrimento da vida e todos nós sofremos com a própria vida de alguma forma. E o que nós não podemos é negligenciar essas dores, nós não podemos negligenciar as nossas perdas, nós não podemos negligenciar as nossas frustrações, nós temos que trabalhar isso. Então, trabalhar com as nossas perdas, trabalhar com as nossas frustrações, trabalhar com as nossas ansiedades, com as nossas angústias, com aquilo que nos causa dor, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de necessidade. Não adianta com que eu busque fuga, não adianta com que eu finja que não existe ou que não está doendo. Não, eu tenho que colocar para fora, eu tenho que trabalhar. Não, isso me dói, isso me persegue, isso me maltrata, eu não sei lidar com isto, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, eu preciso resolver esse ponto na minha vida. E todo mundo tem dois, vários ou dezenas de pontos a serem resolvidos na vida. E quanto mais pontos nós temos a resolver na vida que não são resolvidos, maiores são as nossas frustrações, maiores são as nossas dores, maior a sensibilidade que nós trazemos dentro de nós e a sensação de que a vida nos maltrata de certa forma. Mas não é bem assim, né? Eu acho que a vivência e a vida é um aprendizado, tudo é pedagógico e nós estamos no processo de aprendizado e nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo e nós vamos apanhando e nós vamos dando sequência e nós vamos desta forma amadurecendo. Então, existe um amadurecimento da vida. Então, esse amadurecimento não se compra na farmácia, numa caixinha com tarja preta. Esse amadurecimento não vem numa receita médica. Esse amadurecimento ele não vem com uso de drogas, ele não vem enchendo a cara, ele não vem me rodeando de mulheres ou de homens bonitos ou bonitas. Não, isso são as fugas que nós vamos procurando na vida. As fugas que vão nos maltratando ainda mais, as fugas que vão nos dando a sensação de mais vazio, de mais perda, de mais insegurança, de mais incerteza, de mais incompreensão comigo mesmo e com o mundo na qual eu vivo. E aí, como eu me encontro em um determinado momento de muitas incertezas e insegurança, então eu começo a procurar culpados. Porque é mais uma fuga. A fuga daquilo que não é a própria realidade. Então eu vou procurando culpados na minha vida. E vou rotulando culpados. Não, eu faço isso por isto.
Não, eu sou assim por causa de fulano, não é o emprego que eu tenho, não, é os sonhos que eu não realizei, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, não, isso foi um amor que eu tive que fracassou, não, foi fulano que foi embora. Então eu vou rotulando situações da minha vida, porque essas rotulações vão se tornando mais fáceis, tá? Para que eu encontre fugas. E essas fugas, como eu já disse, estão fazendo parte daquilo que me maltrata, daquilo que judia de mim, daquilo que não me faz bem, daquilo que me deixa cada vez mais vulnerável. Tá? E isso vai trazendo insegurança, isso vai trazendo incerteza, isso vai trazendo perdas, isso vai trazendo insensibilidade para determinadas situações, extrema sensibilidade para outras, e eu vou me perdendo cada vez mais. Ok? Então, essa aqui é uma breve reflexão, enquanto os amigos estavam chegando aí, já tem muitas perguntas aqui que a gente vai estar falando rapidinho a respeito delas, para que a live não fique gigante demais. Na semana passada foi um horror, né? Nós ficamos aqui quase 2 horas direto e não parava de chegar pergunta e a coisa foi acontecendo. Porque muita gente doida para fazer outras coisas, né? Mas eu queria desligar, não queria sair da live também. Aí eu peço desculpa, tá? Mas acontece, às vezes o papo fica bom demais e a coisa vai ganhando aí outras forças e outras repercussões também. Ah, mas fique à vontade para você estar fazendo a sua pergunta e a gente vai pensar junto. Fique à vontade para você emitir a sua opinião e o seu pensamento, a sua reflexão sobre as perguntas que já chegaram aqui também, tá bom? Que daqui a pouquinho a gente coloca em debate. Deixa eu mandar um alôzinho rapidinho para essa turma que está junto conosco aí. Luxúria Woman tá junto conosco, obrigado pelo carinho. O Jota, meu amigo Jota, lá da Bahia. Ô Jota, saudade de você, meu brother. Abraço para você, para a esposa. A Fernanda Soares, lá de BH, minha irmã, tá junto comigo. Ela fica aí na minha cola, de olho em mim. A Sandrinha Dias, lá de Franca, beijo no seu coração, obrigado por você estar comigo, minha linda. O Regina Flor também está comigo hoje. O Ronan Santana também, parceirão de sempre. João Vinícius, seja bem-vindo, João, que bom ter você por aqui. A Davida Alves, acho que é isso, né? Seja bem-vinda, tá, linda? Fica conosco. Henrique, de Campos Dutra. Obrigado pelo carinho, Henrique. Tá? O Jean Corse. Ô, Jean, aquele abraço para você. A Fernanda Josiana, abraço para você. Fernandinha, lá de Guaxupé comigo também. Bom ter você por aqui. O Anderson Vieira também. Obrigado pelo carinho, Anderson. Oliveira Fabiana, seja bem-vinda. A Lourdes também está junto comigo e várias outras pessoas e as pessoas também que nos acompanham pelas redes sociais, porque esse vídeo fica circulando, reverberando aí pelas redes sociais durante a semana e que você pode enviar para uma pessoa também, ou de repente aperta esse aviãozinho que está aí no Instagram, que você vai estar convidando outra pessoa para participar agora ao vivo junto conosco, tá? Mas desde já o nosso muito obrigado a todo mundo. Vamos lá, a primeira pergunta que nos chega aqui é a seguinte: Ivan Palhares, da cidade de Barbacena, Minas Gerais. Todas as perguntas são enviadas pelo Instagram e são enviadas durante a semana e podem ser enviadas, tá? E aí a gente faz aquele resumão aqui e passa essa pergunta no nosso próximo encontro no Divã. Ivan Palhares, obrigado pelo carinho, tá? Abraço aí para bela cidade de Barbacena. Faz tempo que eu passei por aí. A cidade das flores. Cidade bacana, Barbacena. A pergunta do Ivan é a seguinte: tenho uma facilidade enorme para mentir. Faço sem perceber e sem necessidade também. Existe algo a ser feito? Claro que sim, né, Ivan? Vamos trabalhar nisso? Vamos pelo menos pensar e fazer uma reflexão? Então, o que é a mentira? A mentira, ela na verdade, ela é um vício, ela vai se tornando um vício, ela se torna algo viciante. E aquilo que é vício, em um determinado momento você perde o controle sobre tal. É como se fosse a bebida. Então, começa divertido, é engraçado, é gostoso, e se eu passo dos limites e faço daquilo uma rotina para a minha vida, aí se torna um problema para a minha vida. A mentira da mesma forma. Então, nós começamos o processo de mentir na nossa primeira infância. Nós aprendemos a contar mentira
pelas próprias histórias na qual nós vamos vendo, percebendo e ouvindo das pessoas que estão ao nosso redor, isso desde a primeira infância, e nós vamos entendendo que a mentira é uma fuga, é uma válvula de escape, a mentira de determinadas situações momentâneas, e eu não entendo ou não processo que ela me coloca em outras, e desta forma eu vou fazendo da mentira uma aliada para a minha vida. Ok? Mas na verdade eu estou me iludindo, eu estou me enganando e eu estou vivenciando algo que não é real. Isso o nome mentira. E aquele ditado popular, né, que a mentira tem perna curta, isso é bem válido porque em um determinado momento a coisa vai ter que se ajustar, né? A coisa vai ter que se resolver. Em um determinado momento, a coisa vai ter que ser encarada. Né? Então, hoje, uma amiga de trabalho, a gente estava conversando e rindo sobre alguns fatos, e ela me contou algo, e olha a dimensão disto, né? Ela estava me contando de uma amiga, né, que ela tem, eu não conheço essa amiga dela, e não sei nem o nome, nem perguntei o nome, não quero saber quem é, mas essa amiga dela, ela tá flertando já há um bom tempo com um rapaz de outra cidade que ela conheceu pelo Tinder, e já tá rolando meio que um namorico a coisa à distância, e o rapaz pressionando porque quer conhecê-la, quer vir até a cidade, quer conhecer a família dela, aquela coisa toda, e ela tá meio que fugindo disto. E por que ela tá fugindo disto? Porque a foto que ela está usando no perfil não é a foto dela. Dá para entender isso? Como que uma pessoa utiliza de uma foto que não é a foto dela para conquistar uma outra pessoa? Olha a dimensão disso. E agora ficou numa situação complicada, porque o rapaz já tem os contatos dela, já está conversando, já tem um bom tempo. Então eu não sei como ela vai sair disso. E olha o imbróglio que ela arruma, não só para a vida dela, mas para uma vida de uma outra pessoa que não tem nada a ver com as suas vidas. Não é? E por que não encarar a realidade e ser quem é? Então é uma coisa que passa do absurdo, passa sem lógica. Passa a ser uma questão para vir para o consultório para que a gente possa fazer um trabalho em cima disso, porque aí você vê que a coisa já passou do limite há muito tempo da questão da mentira. Está me compreendendo, Ivan? Então, a mentira ela pode ser uma válvula de escape em um primeiro momento, ela pode ser uma possibilidade de uma fuga, de uma forma de amenizar o momento, mas ela vai se desfazendo com o passar do tempo ou com o processo da própria verdade que vai se chegando. Ou seja, ela é momentânea. Ela é momentânea e ela traz consequências também. Então, aquilo que eu sempre defendo e aquilo que eu sempre falo, né? Traga com você a verdade, ainda que a verdade não venha a ser aquilo que o outro gostaria de ouvir de você, mas é a verdade, né? A verdade nem sempre ela é bem-vinda, nem sempre ela é agradável, às vezes ela é dura, às vezes ela é feia, às vezes ela é trágica, mas é a verdade, sobre todas as questões, sobre todas as situações. Encare a verdade, encare as circunstâncias dos fatos, e se a verdade ela vai trazer uma consequência, é melhor encarar a consequência da verdade do que alimentar a mentira e ter que lidar depois com a mentira e com a verdade que não foi dita também. Então, eu digo para você, Ivan, que essa questão da mentira, que você está tão envolvido dentro dela, que você faz sem perceber, e como você mesmo diz aqui, você está falando mentira sem necessidade. E por que isso acontece? Porque ela se tornou um hábito, ela se tornou um vício na sua vida. Você incrementou ela dentro da sua vida, fez dela um amuleto que agora você, sem perceber, ela te carrega. Não é você que alimenta ela mais, é você que está carregando
esse processo dentro disso. Então, volte à realidade, coloque o pé no chão, ainda que doa, ainda que não seja o agradável, mas é você e viva você dentro da sua realidade de vida. Tá bom? É claro que com isso você irá perder talvez amor, irá perder dinheiro, irá perder amigos, mas vai ter a chance de recomeçar tudo de novo dentro daquilo que é uma estrutura de realidade. Tá? A mentira é só uma fuga para aquilo que é irreal. Tá? É só uma fantasia. Então para de fantasiar, vem para a vida real. Tá bom? Um abraço para você, Ivan Palhares, da cidade de Barbacena, Minas Gerais, que nos mandou a pergunta. Torço para que você possa conseguir aí falar verdades, Ivan. Sempre verdades. A Rosana, de São Sebastião do Paraíso, um abraço para você, Rosana. Acho que a Rosana já participou conosco aqui outras vezes, né? Ela está sempre participando. É aqui da terrinha, São Sebastião do Paraíso. Um abraço para você, tá, Rosana? A Rosana manda a seguinte pergunta, gente. Existe explicação para crise de ciúmes no relacionamento? Claro que existe. Isso chama insegurança, minha linda. Tá? Então, essas crises de ciúmes que acontecem no relacionamento, isso está muito próximo daquilo que nós chamamos de incerteza, de insegurança, daquilo que você não tem a dimensão do controle. E aquilo na qual você não tem controle, isso te apavora, isso te causa insegurança, isso causa incertezas. Essas incertezas, na verdade, são medos, medo de perder, medo de frustração, medo de estar sozinha, medo da solidão, medo do que as pessoas falam, medo de não ter uma explicação para isto. E esses medos vão te circulando e te tomam a racionalidade. Então você se torna um ser irracional mediante as suas atitudes. E vem cá pra nós, Rosana, crise de ciúme é feio demais, né? A pessoa, ela perde a noção da coisa e despiroca e fala aquilo que não deve e magoa as outras pessoas e depois fica complicado para consertar, porque se torna uma coisa ofensiva às vezes. E eu parto do seguinte, Rosana, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ninguém tem obrigação de agradar as outras pessoas, ninguém tem obrigação de amar a outra pessoa, ninguém tem obrigação de sustentar aquilo que não deve, ou viver aquilo que não gostaria de viver. Ninguém tem obrigações de ser a pessoa que não gostaria de ser. Então, esses são alguns princípios, alguns dos princípios que deve se trazer para um relacionamento. Verdade, sinceridade, lealdade, confiabilidade e certezas. Então, se você está com outra pessoa, é porque você confia, é porque você tem certezas, é porque você se sente uma pessoa madura e segura. Então, uma pessoa que não sabe lidar com esses sentimentos, ela é uma pessoa insegura demais, ela é uma pessoa que precisa passar por um processo de amadurecimento para aprender a confiar mais em si. Então, se você não acreditar no seu potencial, você não acreditar no potencial do motivo pela qual esta pessoa está junto com você, e você alimentar fantasias, alimentar incertezas, e se vitimar mediante isso também, esse fantasma vai te acompanhar a vida toda. A vida toda. E isso não faz bem para ninguém. Isso não faz bem para você, não faz bem para o seu companheiro, isso não faz bem para o relacionamento, não faz bem para a família, não faz bem para ninguém. São só perdas, desgastes emocional, físico, mental, só desgaste, porque você o tempo todo está fantasiando. Entende, Rosana? O tempo todo você está fantasiando. Com quem, onde, será, número, telefone, olhou, não olhou, mexeu, não mexeu. Entende? Olha, vai virando uma paranoia. Vai virando uma bagunça na sua cabeça. Se gosta, gosta, se tá junto porque quer.
E se ama, ama, e no dia que não ama mais, um abraço e tchau, e segue sua vida. O dia que não você não for a preferência, então tchau, um abraço e vida que segue. Mas se tá junto e tem que ter créditos, né? E de repente algumas relações de ciúmes é porque já aconteceu alguns fatos, de repente, né, que te deram motivos para isto. Mas são questões que devem ser resolvidas. E se ainda está gerando ciúme, é porque não foram resolvidas. Então resolva antes que isso acabe com o seu relacionamento, tá? Um abraço para você, Rosana, de São Sebastião do Paraíso. Obrigado por participar mais uma vez conosco. Tá chegando mais uma pergunta da Tatiane Zoeni. Tatiane Zoeni, é da cidade de Franca. Um abraço para a turma aí de Franca. Tem a turminha de Franca aí nos assistindo agora também. Beijo para vocês, tá? Tatiane Zoeni, ela pergunta: sou muito competitiva. Ela não pergunta, ela fala, né? Sou muito competitiva na família, no trabalho, enfim, na vida. Como posso trabalhar isso? Pessoas competitivas, Tatiane Zoeni, tá? Pessoas competitivas, de certa forma, eu interpreto essas pessoas como pessoas inseguras na vida. Então são pessoas que elas tentam o tempo todo se afirmar ou se reafirmar diante de determinadas situações. Então o tempo todo ela precisa provar para as outras pessoas que ela é boa, ela precisa provar para as outras pessoas que ela sabe fazer, ela precisa e tem necessidade interna de mostrar para as pessoas a sua capacidade, de mostrar para as pessoas a sua competência, de mostrar para as pessoas que sabe fazer. O tempo todo traz dentro de si uma aposta consigo mesmo, né? Então essas pessoas que são competitivas, elas vão criando apostas dentro delas mesmas de competitividade com elas mesmas. Não, eu vou pegar isso porque... Então são desafios. Elas vão criando desafios. Tá? E, na verdade, até que ponto que isso é benéfico? Né? Até que ponto que essas pessoas competitivas elas precisam te provar o tempo todo que elas são capazes? E, na verdade, Tatiane, nós não precisamos provar o tempo todo que nós somos capazes. Né? Lembra do Renato Russo quando canta, né? Eu descobri que eu não preciso provar nada para ninguém. Então, você precisa provar para quem? Alguma coisa para você. Você precisa provar para você. Entende? É lógico que no trabalho nós temos que render, nós estamos ali para isso, para resolver questões, para ser bons profissionais, para sermos produtivos. Né? Agora há pouco, antes da live, estava conversando com um colega no telefone, que ficamos colega há pouco e trocando ideias sobre um determinado nicho de mercado que eu tenho uma experiência vasta, que é a área de comunicação. E eu falei, não, faça o seu melhor. Você está nessa empresa, não é o que você deseja ainda, não é o que você tem como objetivo ainda, mas se você se propôs em estar lá, então faça o seu melhor, dedique-se e ofereça aquilo que você tem de melhor. Quem está ganhando com isso é você. Em segundo lugar, a empresa. Tá? E ambos se tornam beneficiados. Aí você só tem a ganhar com isso. Então, ofereça o seu melhor. Mas isso não quer dizer que esse grau de competitividade ele venha a ser maior do que o seu caráter. Ele não pode ser maior do que os seus princípios éticos, os seus princípios humanos. Então, existem pessoas que dentro dessa competitividade, Tatiane, elas vão passando por cima de outras pessoas, elas vão passando por cima dos seus limites morais, elas vão passando por cima dos seus princípios éticos, dos princípios humanos, dos princípios sociais, da cordialidade, da educação, tudo isso para mostrar que sabe fazer, para ganhar mais vantagem, para ganhar uma visibilidade. Então são pessoas que se sentem vazias e isso
são pessoas que se sentem fragilizadas, menosprezadas no seu inconsciente. Então, uma forma que ela tem de ganhar visibilidade, uma forma que ela tem de se agigantar, dela ganhar força, dela mostrar que ela sabe, que ela tem condições, que ela é capaz, é ela sobressaindo. E às vezes se sobressair não é de uma forma natural ou de uma forma inteligente. E aí vem todo esse processo competitivo. E aí você diz que isso já acontece dentro da família, né? De repente é com a irmã e com o irmão, sempre quis ser, né? O principal, sempre quis ser o tal, sempre quis ter esse holofote todo em cima de você, mas aí agora você está no mercado de trabalho, isso é assim também. De repente na escola, na faculdade, no tempo de colégio, era assim também. Nós conhecemos várias pessoas que são assim, né? Se você fazer agora um breve pensamento aí, você vai lembrar de pessoas que são assim, né? E aqui você coloca, enfim, na vida. Esse processo competitivo está fazendo você agora cair a sua ficha e perceber que você é assim na vida. E como posso trabalhar isso? Trabalhando você. Então acho que o primeiro passo você já deu reconhecendo que isso não é bacana, que isso não é legal e que não tem necessidade. Se uma pessoa é competente em tudo que se propõe a fazer, não tem problema nenhum. É bacana demais ser competente, mas isso com muita naturalidade, com muita humildade, com muita sinceridade e muita verdade também. Tá? A gente não precisa humilhar ninguém, não precisa pisar na cabeça de ninguém, não precisa passar por cima, que a gente é bom e que a gente é competente. Eu desejo sorte para você, Tatiane Zoene, da Cidade Franca, tá? Participe mais vezes conosco também, tá bom? Depois você me conta se já teve aí mudanças. Se você quer fazer algum comentário aí sobre as perguntas que eu estou trazendo aqui, fica à vontade. Pode tecer aí os seus comentários que a gente comenta por aqui também, ok? Vamos lá para a próxima pergunta. É do Lucas. O Lucas é da cidade de São Tomás de Aquino, ok? Antes de passar para a pergunta do Lucas, deixa eu mandar mais alôzinhos aqui de mais amigos que estão conosco. Eliane Diogo, Eliane, abraço no seu coração, tá linda. Ei, Vitinho Mendes, abraço, Vitinho. O Bruno Lemos também está junto conosco, seja bem-vindo, Bruno. Quem também está conosco, a coisa que vai, é muita gente aí, eu vou me perdendo aqui. Mas espera que eu vou mandar abraço para todo mundo, eu prometo. O André Luiz, ô Andrezão, um abraço para você, queridão, tá? Abraço para você, a Fernanda tá aqui rindo. O André tá dizendo boa noite, professor, ótimas reflexões. Esse é meu grande aluno, André Luiz, um abração para você. O meu terapeuta tá aqui também. Fábio Mendes Martins, beijo no seu coração, um homem que me faz refletir sobre a vida. A Rezende AV também está comigo, seja bem-vinda, tá linda. Marlon Renan está comigo, seja bem-vindo, queridão. Wesley Alves, como sempre, obrigado pelo carinho, Wesley. A Fernanda diz como ser menos emocional e mais racional. Fernanda, vamos lá, como ser menos emocional e mais racional. Na verdade, nós vamos nos fragilizando com alguns processos da nossa vida. Nós vamos nos tornando pessoas frágeis. Então já falamos um pouco sobre isso na noite de hoje. Já falamos tanta coisa, né, Fernanda? Então nós vamos nos fragilizando. E nós vamos nos fragilizando mediante as circunstâncias de determinados fatos. Então, acontece alguma coisa, aquilo me machuca. Alguém falou de determinada forma comigo, aquilo já abala comigo. Outra pessoa fez uma fofoquinha de mim, aquilo é como se fosse uma facada. Outra pessoa passou na rua, não me cumprimentou e eu já começo a remoer aquilo dentro de mim. Chego em casa, o ambiente não está muito legal por alguma circunstância, porque nem todo mundo está legal todo dia, eu já acho que aquilo é comigo. Então eu vou fazendo um apanhado, tá, de tudo aquilo que está ao meu redor e vou montando o meu quebra-cabeça das desgraças emocionais. Eu só vou pegando aquilo que eu acho de ruim, que me afeta de alguma forma, ou que eu senti que deveria ser para mim de alguma forma, e às vezes não tinha nenhuma relação com você, e eu vou montando o quebra-cabeça
desgraça que eu chamo. E aí eu olho para aquilo é uma cena de horror. Né? Porque eu tenho já as minhas feridas, eu já tenho as minhas dores, eu já tenho os meus traumas, tudo aquilo que eu falei no início da nossa conversa hoje. E se eu não resolvo esses meus problemas, que são problemas diários, eles vão ganhando dimensão dentro do meu inconsciente. Eles vão aumentando cada vez mais e viram fantasmas que vão ficar me assombrando. Então eles ficam lá, de vez em quando eles aparecem e fazem buh, e a coisa desanda toda. Então eu preciso fazer um retorno dentro das minhas emoções. Eu preciso ir voltando no tempo. Às vezes eu preciso voltar lá na minha infância para resolver algumas situações, para resolver algumas circunstâncias, para resolver alguns fatos que eu não resolvi. Eu simplesmente peguei a sujeira, joguei debaixo do tapete, mas ficou lá. De repente, um dia eu entro na sala e não tem como eu passar. O tapete está gigante. E tudo que eu joguei ali dentro quer sair. E o problema é que quer sair tudo de uma vez, ok? E aí eu me perco. Aí o meu racional, ele deixa de fazer parte de mim. E eu desequilibro. Ok, Fernanda? Se faz sentido o que eu estou falando, dá um joinha aí para mim, ou faça algum comentário. E aí eu me desequilibro. E esse meu desequilíbrio, ele é prejudicial. Eu vou chorar, eu vou me isolar, eu não vou querer ver pessoas, eu vou mudar a rotina da minha vida, eu vou fugir de determinadas situações, eu não vou encarar as coisas como devem ser encaradas, eu vou começar a fantasiar algumas outras questões da minha vida que eu sei que realmente não deveriam ser tratadas daquela forma, eu deveria ter tratado de outras maneiras. Então, não tem problema nenhum eu ser uma pessoa emocional, porque eu sou um ser humano e se eu sou um ser humano, eu sou composto de vários sentimentos. Esses sentimentos eu vou chamar de emoções. Beleza? Beleza. Então, eu tenho que saber lidar com essas minhas emoções. Eu tenho que saber aceitar o não. Eu tenho que saber entender que na vida a gente perde. Eu tenho que saber entender que o mundo não funciona ao meu favor. Tá? Eu tenho que saber entender que Deus não é meu garçom para ficar me servindo toda vez que eu peço. Porque eu pedi eu vou ganhar? Não. Quem falou isso? Quem falou que o universo funciona a meu favor e que o mundo está aí pronto para me servir só porque eu quero? Quem disse que as pessoas têm que ser legais comigo? Não. A pessoa ser legal comigo é uma questão de educação da outra, é uma questão daquilo que eu retribuo a ela também. E é uma troca. A vida é feita de trocas, Fernanda. E nós estamos dentro desse processo de trocas emocionais. Ok? E quando eu desequilibro essas minhas emoções, é que eu perco o racional. Se eu perco o racional, eu vou falar besteira. Se eu perco o racional, eu vou agir de uma forma que eu não deveria agir. Eu vou comportar como eu não deveria comportar. Eu vou me tornar um seletivo no meu momento de fúria. Porque eu vou sair de mim, o meu racional não faz parte de mim. E aí eu vou fazer besteira. E dentro dessa besteira é que eu me perco. Porque depois eu tenho que consertar. Aí eu tenho que ser humilde para me consertar. E tem coisa que não dá para consertar. Tem coisa que a gente faz, aí, nossa, ferrou. Sabe aquele eterno e grande ferror? Por quê? Porque eu errei a mão, errei a dose. Por quê? Porque eu não fui racional. E ser racional é o que nos difere dos animais. É a nossa diferença entre seres humanos e o mundo animal. E a racionalidade é o que nos faz ser diferentes. E às vezes os animais ganham. Falam, nossa, você ganhou de mim. Então, trabalhe essas suas emoções. E a gente não consegue resolver tudo de uma vez. Mas a gente tem que ir resolvendo aquilo que está mais fácil de resolver, aquilo que está mais próximo. E aí a gente vai dando alguns outros passos. Tá? E aí você comenta, obrigado, justamente isto. Tá ouvindo, né, mãe? Regina Flor. Tô sentindo alguém cutucando alguém aí, ó. E o Fernando, eu tô à disposição para te atender a hora que você quiser, para a gente fazer sessões, para a gente conversar e para a gente tentar
amenizar essa situação aí, tá bom? Estou à sua disposição e você sabe disso, ok? Vamos para a próxima pergunta. Que bom que fez sentido para você, né? Espero poder te ajudar. Vamos lá. É a pergunta do Lucas, né? Ainda não fiz a pergunta do Lucas? Não, chegou a da Fernanda primeiro. Vamos lá. A pergunta do Lucas de São Tomás de Aquino. Abraço para a cidade de São Tomás de Aquino, Minas Gerais. Abraço para você também, Lucas. E o legal assim do Instagram, né, que chega perguntas de vários lugares. São Tomás de Aquino é vizinha aqui de São Sebastião do Paraíso. E tem dia que vem perguntas assim de bem longe, né? Hoje não muito longe, né? Até o momento que chegou mais longe aqui foi Barbacena, Minas Gerais. E isso é muito bacana, essa troca, né? E às vezes a gente tem perguntas de outros países, né? Muito bacana mesmo. Vamos lá, então o Lucas de São Tomás de Aquino pergunta o seguinte: sou muito ansioso. A psicanálise trabalha com essa dificuldade também? Trabalha sim, Lucas, ok? É uma das grandes ferramentas que a psicanálise tem de ajuda ao ser humano a trabalhar com essa ansiedade. E a ansiedade, na verdade, ela é aquele conjunto de fatores que nos traz esse desequilíbrio que a Fernanda citou há pouco, esse desequilíbrio emocional, porque nós vamos alimentando dentro de nós medos, ok? Então a ansiedade ela está de uma forma muito direta relacionada com medos, ok? Então vamos pensar dentro da psicologia, a gente pensa da seguinte forma: nós seres humanos, nós trazemos dentro de nós características primitivas que fazem parte da nossa história, faz parte do nosso DNA, faz parte da composição de quem nós somos enquanto seres humanos. Ok? Beleza. E desde os tempos primórdios, que o ser humano, na sua tentativa de sobrevivência, ele criou algo inconsciente chamado luto ou fuga. Esse luto ou fuga é a sua própria existência. Então vamos pensar o seguinte, né? O homem da caverna, né? Ele via lá, sei lá, um leão. Eu morro ou eu fujo? Eu morro ou eu fujo? Eu fujo. E fujo com medo de morrer. Beleza? Vamos pensar aqui. Eu estou aqui ilustrando a coisa para que vocês possam viajar comigo. E se você olhar na cadeia alimentar, né? Os animais soltos no meio da floresta e tal. Luta ou fuga? Ou eu fujo ou eu morro. Então, como eu tenho medo de morrer, eu não quero virar comida para o outro, então esse meu medo vai me fazer fugir. Então, são características, aqui são ilustrativas, para mim desenhar para vocês entenderem melhor essa questão do luto ou fuga. E nós trazemos isso para a nossa vida. Luto ou fuga. Então, nós estamos muito dentro disto, chamado luto ou fuga, que vai alimentando os nossos medos. Vai trazendo para nós esse alimento de sobrevivência ou de possibilidade de sobrevivência, e eu tenho que fugir daquilo que me causa a sensação de perigo, a sensação de morte, a sensação de incerteza, ok? E isto vai trazendo um medo, isso vai gerando um medo, esse medo vai ganhando espaço, ele vai ganhando mais liberdade, ele vai ganhando mais espaço nos meus pensamentos, e dos pensamentos ele já toma o meu sono, e do meu sono vai para o meu sonho quando é possível, e eu já acordo com aquela sensação, e essa sensação me acompanha durante o dia, e aquele medo ganha espaço com outro medo, e tem gente que está enchendo de coraçãozinho aí, está identificando, está fazendo sentido. E isso vai ganhando uma dimensão muito maior dentro de mim, e vai ganhando um espaço muito maior dentro de mim, até eu em um momento em que eu não me controlo mais esse medo que eu trago comigo, e eu vou chamar isso de crise de ansiedade.
Então a ansiedade são esses medos, são fantasmas que vão nos assombrando, são coisas que ainda não aconteceram, mas eu já alimento a possibilidade de acontecer. Então é muito comum nós termos medo na vida, todo mundo tem medo. Você tem medo de perder seu emprego, você tem medo de não ter o dinheiro para pagar o seu boleto, de pagar o seu cartão, você tem medo do seu filho envolver com coisas erradas, você tem medo do seu relacionamento não dar certo. Isso é normal. Então, os medos na vida são normais, tá? Mas o medo, ele não pode virar pânico. O medo tem que ser um medo controlado. Tá? E, na verdade, nem se tornar um medo, é só uma insegurança, é um medinho que todos nós temos. Mas aí eu tenho que controlar essa minha insegurança para que ela não vire esse medão. Ok? Então, ô Lucas, é nessa linha que a psicanálise trabalha, dentro da ansiedade, tá? Então aqui eu estou fazendo um resumo super breve, ilustrativo, para que a gente possa entender o processo da ansiedade, que vira essa angústia, que vira essa dor, que vira esse trauma, que vira esse fantasma e que arrebenta o ser humano. A ansiedade arrebenta o ser humano e o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. A ansiedade, portanto, ela vira uma doença. Ela é uma doença psicológica e que, se não for tratada, essa doença que é da psique, que é da mente humana, ela se torna uma doença que reflete também no meu corpo físico. Ok? Então são doenças psicossomáticas. Eu sinto dores que não existem e os exames não vão mostrar e os remédios não vão curar porque são dores que fazem parte do meu inconsciente. E às vezes as pessoas não entendem isso. Então muitas pessoas não fazem terapia. Ah, não, terapia é caro. Mas e a caixa de remédio não é? A conta na farmácia não é cara? E vai te fazer mal? E vai te viciar, e vai provocar outra, porque o remédio cura uma coisa, mas prejudica a outra. E não resolve, não vai resolver. Ele vai amenizar, mas não resolver, porque a questão é psicológica. Então você vai tomar a caixa de remédio, no mês que vem você vai tomar de novo, e vai te prejudicar, ao invés de buscar terapia, ao invés de buscar ajuda psicológica para resolver essas questões que precisam se resolver de uma vez por todas. Entende? Então as pessoas, às vezes, Luca, elas não compreendem isso. Tá? Mas muito válida a sua pergunta. Eu espero ter explicado de uma forma simples, objetiva, e eu acho que deu para entender. Então a psicanálise, sim, ela trabalha com a questão da ansiosidade. E ansiosidade não é brincadeira, é doença séria e que precisa ser tratada porque ganha uma dimensão muito gigante na vida de qualquer pessoa que não trata isto e arrebenta com a vida de qualquer pessoa. Tá? Então é uma das minhas especialidades também, trabalhar a questão da depressão, da ansiedade e da angústia. Então são minhas linhas de trabalho. Tá? Depressão, ansiedade e angústia. Então são as minhas experiências, aquilo que eu me aprofundei mais, que eu estudei mais e que eu tenho ajudado algumas pessoas e isso é muito gratificante. Vamos lá, deixa eu dar uma acelerada, senão fica grande demais aqui a nossa live e a gente precisa terminar também, né? Tá todo mundo aí doido querendo fazer outras coisas. Existe explicação para a dificuldade nas mudanças de ideias, mesmo quando o óbvio é tão evidente? É Joana Dark e ela não colocou a cidade de onde ela manda a pergunta, mas obrigado por ter participado, Joana Dark. Muito bacana a sua pergunta. Existe explicação para a dificuldade nas mudanças de ideias, mesmo quando o óbvio é tão evidente? Joana, as pessoas abraçam aquilo que elas acreditam. Elas abraçam aquilo que está mais próximo delas. Elas abraçam aquilo que vem de encontro às suas próprias ideias. Tá? Então, iguais se encontram. Vamos pensar assim. Então, grupos de pessoas que têm a mesma afinidade se encontram. Pessoas que têm a mesma linha de raciocínio e pensamento, elas se encontram com outras. Tá? Então, as pessoas elas vão se identificando. E essa identificação ela acontece de várias formas, mesmo dentro da ignorância também. Ok?
Então elas se encontram mesmo dentro da ignorância. Então aqui, olha, dificuldades para mudanças de ideias, quando o óbvio é tão evidente. Então, na verdade, as pessoas elas vão se identificando e existe uma grande tendência da retroalimentação. Então, as pessoas elas vão se espelhando em outras, tá? Em outras atitudes, em outras pessoas, em outras linhas de pensamento, em outras linhas de ideias e vão replicando aquilo. Mesmo que aquilo esteja claro que não é legal, que não faz bem, mas elas vão alimentando aquilo da mesma forma porque ela identifica de uma forma inconsciente com a outra pessoa. Ok? Então, isso é uma das linhas que eu tenho para responder a sua pergunta. Uma outra linha que eu tenho para responder a sua pergunta é que é mais fácil alimentar uma ideia que eu criei no meu inconsciente, ou uma ideia que colocaram em meu inconsciente, mas que me agradou. É mais fácil alimentar essa ideia e defender essa teoria do que eu partir para algo que é novo. Ok? Então, mesmo que eu perceba que algo não me faz bem, mesmo que eu perceba que aquilo ali não é bacana, não me é agradável, mesmo que eu tenha essa consciência, mas aquilo ali, de certa forma, eu acho bonito, de certa forma, eu acho mais coerente, de certa forma. Mas nem todo mundo está falando que não é esse caminho, todo mundo está falando que não é por aí, todo mundo está falando que é a contramão disso. Mas eu prefiro defender esta ideia que eu achei mais bonita. Eu prefiro defender essa minha teoria que me agrada mais. Então, eu vou contra aquilo que todos podem pensar de uma forma diferente. Mas quem pensa diferente, na verdade, sou eu. Então, a pessoa que alimenta essa linha de ideias são pessoas muito difíceis de lidar, porque são pessoas que trabalham com a sua própria racionalidade, e são pessoas que são fechadas para o conhecimento, são pessoas que são fechadas para o diálogo, são pessoas que são ou alimentam em si a ideia de mais capacidade do que as outras. Então elas irão se sentir mais inteligentes do que as outras, elas vão se sentir mais capazes do que as outras, mais espertas do que as outras, e mais felizes do que as outras, porque ela alimenta fantasias dentro da sua mente, porque ela copiou essa ideia de felicidade dos outros. Na verdade, o seu vazio, a tendência é que esse vazio seja gigantesco, que essas suas incertezas sejam gigantescas, mas ela quer ter a sua própria verdade. E aquela verdade venha de encontro a todos os fatos que comprovem que aquilo ali é uma mentira, é uma falácia, é uma ilusão, é um engano, mas ela quer ter a sua própria certeza. E ela vai vivendo dentro desse mundo da sua própria certeza, na eminência de querer arrebanhar mais pessoas que concordem com ela, e ela vai propagando aquilo ali, para encontrar mais adeptos. E assim vai se retroalimentando a ignorância, porque se você percebe que algo te faz mal, se você percebe que aquilo ali é errado, se você percebe que aquilo ali não é um caminho, mas a sua ideia é de que não venha a ser, mesmo que o mundo todo diga o contrário, então isso vai da primazia da ignorância humana. Mas ela prefere alimentar a sua ignorância por ser sua ideia própria. Olha o egoísmo aí entrando aí, e a sua altivez, mas é a minha ideia. Não interessa que eu esteja errado contra o mundo todo, mas essa é a minha ideia. Então olha a arrogância e a prepotência, ok? Sobre um determinado fato. Então, pessoas dessa forma, você não vai conseguir, Joana Dark, você não vai conseguir mudar com o seu discurso, você não vai conseguir fazer com que elas pensem diferentes, porque elas querem pensar desse jeito, elas acham que estão certas e na verdade a gente não está certo, Eu acho que na verdade
Existem algumas situações, né, que você sim tem que alimentar dessa certeza, mas eu acho que a gente tem que ter um espaço na nossa mente para questionar tudo. E a todos os instantes, em todas as circunstâncias, nós nos perguntarmos para nós mesmos, será que eu estou certo? Será que esta é a melhor atitude que eu tenho que tomar? Será que é por aí mesmo? Será que eu estou agindo de uma forma correta? Será que a minha atitude é essa atitude correta que eu tenho que tomar? Ok? Agora a pessoa que alimenta, eu penso assim e que se dane o resto, então você não vai conseguir mudar essa pessoa com o seu próprio diálogo, tá bom? Então, deixar com que ela aprenda sozinha, tá? Dentro daquilo que é pedagógico, que é a própria vida, e você sabe como a vida ensina. Um abraço para você, Joana Dark, boa sorte, ok? Um abraço aqui para o Pereira Soares, é o meu compadre, lá em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, junto comigo, beijo no seu coração, meu querido. A Jo tá comigo também, né? Tá sumida a Jo, né? A Jo aí do resto da saída, beijo no seu coração, viu, linda? Que bom que você tá aí. Vamos lá, mais duas perguntinhas pra gente encerrar a nossa live. Elaine Jardim, da cidade de Passos. Alô, Elaine, obrigado pelo carinho. Um abraço pra turma de Passos aí, que toda semana participa conosco também, né? A Elaine, ela diz o seguinte: a confiança está ligada diretamente às perdas já ocorridas na vida? Repetindo a pergunta para você entender e pensar junto comigo. Se quiser fazer comentários, fique à vontade. Eliane Jardim, da cidade de Passo, pergunta: a confiança está ligada diretamente às perdas já ocorridas na vida? Também, pode sim, tá? A gente pode linkar uma coisa com a outra, mas não necessariamente. Isso não é regra. Ok? Aquilo que é perdas na nossa vida, elas nos servem como lição, elas nos servem como aprendizado e não pode se tornar trauma. Tá? Trauma eu preciso tratar, trauma eu preciso resolver, eu tenho que cuidar, eu tenho que buscar ajuda, porque o trauma é uma ferida que se abre na alma. Na alma é o centro dos meus sentimentos. Então, se eu tenho uma ferida ali, aquilo pode sangrar até me levar à morte. Então, eu preciso cuidar, eu preciso tratar, eu preciso curar e superar. Ok? Então, as perdas da nossa vida, elas têm que ser superadas. E perder, todo mundo perde, gente. Todo mundo perde na vida. E as nossas perdas, às vezes, são diárias. Às vezes nós temos aí perdas pequenas, grandes, gigantes, enormes, mas todos nós perdemos. E perder não é bom. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com as perdas. A gente só sabe lidar com aquilo que nós ganhamos. E a gente quer ganhar sempre. E na verdade, na vida, nós mais perdemos do que ganhamos. Essa é a realidade. Então, Elaine, a confiança... Aqui você não coloca confiança em que ou quem, mas ela também, nós podemos ligar de uma forma negativa, tá? A confiança às nossas perdas. Então eu não confio em mais amigo nenhum, porque aquele amigo meu, que eu confiava tanto, ele pisou na bola comigo. Perdeu-se aquela amizade. Então, a partir dali, nenhuma amizade mais presta. Não é assim, a vida não funciona desse jeito. Eu tive uma pessoa que trabalhava para mim. Aquela pessoa, ela me roubou um objeto, ela foi uma pessoa mau caráter, eu confiei, tinha uma confiança, e aquela pessoa pisou na bola, ou me levou na justiça, ou saiu daqui e falou mal de mim, não importa o fato. Mas foi uma perda de confiança, uma quebra. E agora você não vai contratar mais ninguém, você vai fechar a sua empresa porque todo mundo que você contratar você vai tratar da mesma forma, com o mesmo olhar. Existem pessoas aí que não conseguem vivenciar um relacionamento amoroso, sentimental, porque teve perdas lá atrás. E acha que aquilo vai se repetir na sua vida. E quem falou que vai se repetir? Mas pode repetir? Pode. Mas pode acontecer um monte de coisas. Tá? Um avião pode cair em cima de sua casa. Porque aviões já caíram sobre casas de pessoas no Brasil.
Isso pode acontecer de novo? Pode, mas quem disse que vai acontecer? Então, essas perdas que nós tivemos na nossa vida, que nos causaram trauma, que nos causaram dores, eu tenho que superar, eu tenho que tratar, eu tenho que dar um significado, procurar uma forma de me curar dentro desses traumas, dentro daquilo que me bloqueou por um determinado momento, daquilo que me causou medo e dano por um determinado momento. E eu não posso causar, através dessas dores, bloqueios mentais. Porque se eu causo bloqueios mentais, esses bloqueios mentais, eles podem ganhar uma proporção gigantesca e me bloquear em todos os outros sentidos. Isso pode travar a minha vida. Então, te respondendo, Elaine Jardim de Passos, a confiança, ela pode sim estar ligada, a falta de confiança, na verdade, né? Ela pode estar ligada a perdas do passado. Pode, mas isso é muito negativo. É sinal de que essas perdas do passado não foram curadas, não foram tratadas e eu não consigo seguir em frente. Então eu preciso restabelecer o sentimento de confiança e confiabilidade entre as pessoas, entre as coisas que eu faço, entre as relações que eu tenho, financeiras, amorosas, sentimentais, emocionais. Eu preciso estabelecer relações de confiança. Não dá para mim viver em sociedade sem ter relações de confiança, ok? Agora, a confiança ela se perde a partir do momento que me é provado o contrário. Tá bom? Se não me prova o contrário, eu estabeleço essa relação de confiança até que me prove o contrário. Tá bom? Eu espero ter te ajudado, Elaine Jardim, da cidade de Passos. E agora vamos para a nossa última pergunta. Abraço aí quem chegou junto conosco, a Adriana Leite, psicopedagoga lá de Itamogi. Um abraço para você, Adriana. Procura a Adriana lá, faz um trabalho muito legal. Atenção pais aí, psicopedagogia ajuda demais o seu filho, ok? A Adriana tá aí, pega o contatinho dela aí no Instagram e já entra em contato com ela. A Letícia Cris também tá junto conosco. Um abraço para você, Letícia. Que bom que você tá aqui. Nossa última pergunta de hoje. Nossa, hoje nós falamos, hein? Meu Deus! Como trabalhar a inveja? É a Elis, da cidade de Itamoraí. Ai, não faço ideia onde fica a sua cidade, Elis. Você não colocou aqui o seu estado, né? Eu não sei, eu não conheço a sua cidade. Eu falei que a cidade mais longe, né, que nós tínhamos atendido hoje era Barbacena, mas não. Chegou uma aqui que eu acho que é mais longe, né? Chegou uma aqui que é mais longe. Itamoraí. A Elis. Ô, Elis, que bom que você está aí nos acompanhando, está junto conosco, da cidade de Itamoraí. Seja bem-vinda e participe mais vezes. Abraço aí para todos de Itamoraí. Na hora que acabar aqui, eu já vou procurar aí no Google Maps, aonde que é Itamoraí. Mas um abraço para você, tá? Quem sabe um dia eu não conheço a sua cidade, Elis? E a pergunta dela é o seguinte, né? Mais uma vez, como trabalhar a inveja? A inveja, Elis, ansiedade daquilo que eu não tenho, necessidade daquilo que não me pertence. A inveja é aquilo que torna-se destrutivo a partir do momento em que eu alimento dentro de mim. Então eu crio um espelhamento sobre uma pessoa, uma situação, ou sobre algo. Eu crio um espelhamento daquilo que não me pertence, mas se torna uma necessidade e um processo de desejo, ok? E se esse desejo ele não é atendido, e se essa necessidade inconsciente que eu crio, ela não é atendida, ela vai ganhando um espaço cada vez maior dentro desse meu pensamento e dessa minha vontade de ter, de possuir. E o distanciamento de determinado fato na qual eu não tenho, eu não pertenço, ok? Isso vai me trazendo angústias. E às vezes eu não sei trabalhar com essas angústias na minha alma. Eu não sei trabalhar com aquilo que eu não tenho. E aquilo que eu não tenho me cria a sensação de incapacidade, me cria a sensação de incompetência.
E se eu sou uma pessoa que trago dentro de mim a sensação de incompetência, eu não consigo me resolver enquanto ser humano, porque em tudo eu vou atrelar a minha incompetência, eu vou atrelar o meu medo, eu vou atrelar a minha insegurança. E às vezes tudo isso tem um laço, tem um vínculo com aquilo que eu trago, que é a inveja. Então eu tento ser como o outro, mas eu não consigo, mas eu desejo ser o outro. Eu quero ter aquele objeto, mas eu não consigo, mas eu desejo aquele objeto. Mas se eu tiver um objeto igual não serve, eu quero aquele. Aquele que me satisfaz. Aquele que me enche os olhos, aquele que afaga o meu coração. Olha como isso é irracional, olha como isso é vazio, olha como isso é prejudicial para o ser humano. É desejar algo na qual está longe das suas capacidades. Querer ser alguém na qual você não é. Objetivar alguma coisa que está longe do seu alcance. Desejar algo na qual simplesmente vai afagar o seu ego. E você alimentar dentro de si a ideia de conquista. Então, na verdade, as pessoas invejosas, Elis, essas pessoas, elas se realizam dentro da desgraça do outro. Olha como que é essa circunstância. Então, olha, poxa, aquela pessoa tem um carro lindo, eu queria ter aquele carro. A outra não serve, não, eu queria ter aquele, porque aquele, no inconsciente da pessoa invejosa, iria trazer para ela tanta satisfação, tanta realização, tanto prazer, que ela ia se tornar uma pessoa realizada por aquele objeto. Mas como ela não irá ter aquele objeto, por isso que ela alimenta a fantasia do desejo, ela torce então, de certa forma, para aquele objeto deixe de existir. Poxa, fulano não vendeu o carro. Aquilo torna-se um alívio. Fulano bateu o carro. Torna-se um alívio para ela. Eu não tenho, mas a outra pessoa também não tem. Tá vendo o quanto que isso é destrutivo para o ser humano? O quanto que isso atrapalha a vida de qualquer pessoa? Então, pessoas invejosas precisam aprender a lidar com esses sentimentos, identificar esse sentimento e saber que isso é degradante, é saber que isso atrapalha a caminhada e que isso te impossibilita de crescimentos, te possibilita de realizações, de felicidade. Pelo contrário, se realize na conquista do outro. Nossa, eu bato palma, eu celebro, os meus amigos sabem disso, os meus amigos sabem disso. Eu pus até um post durante essa semana falando sobre isso, que se o seu amigo tem, que legal que ele tem, porque não é competição de quem tem mais. Não é competição, mas é celebração, é vibração, é alegria com aquele que conquistou. E se eu não conquistei ainda, eu estou na minha caminhada, eu estou na minha busca, eu estou na minha procura. Uma hora chega a minha vez também. Celebre, aprenda a celebrar, Elis, com a vitória dos outros. Aprenda a celebrar com a alegria dos outros. E às vezes as pessoas têm inveja nem de objetos, têm inveja da vida que outra pessoa tem. Fala, poxa, aquela pessoa lá, eu tenho mais grana do que ela, mas ela é mais feliz do que eu. Olha, aquela pessoa lá, eu tenho uma saúde de ferro, aquela pessoa lá é doente. Aquela pessoa ela tá numa cama, tá numa cadeira de roda, mas ela tem o que eu não tenho. Ela tem alegria no coração, ela tem brilho no olhar, ela é uma pessoa do bem e eu não consigo ter isso. Mas eu queria ter. Então, celebre a vida daquela pessoa, celebre a alegria daquela pessoa e alimente a alegria dentro de você também. Nós nunca iremos conseguir ali ser a outra pessoa. Nós podemos até nos projetar em outras pessoas, mas nós nunca iremos ser as outras pessoas. Nós sempre seremos nós mesmos. E nós temos que aprender a lidar com quem nós somos, buscando o aperfeiçoamento e o melhoramento, buscando ser seres humanos melhores. E somos únicos, 7 bilhões de pessoas no mundo. Só você tem o seu DNA, só você. Só você tem uma impressão digital no dedo, só você. Então aprenda a respeitar quem você é, aprenda a construir a sua história e aprenda a traçar uma nova caminhada para a sua vida. Não querendo se realizar em outras pessoas,
mas se realizando em você mesmo. Um abraço para você, Elis. Participe mais vezes da cidade de Itamoraí. Aí o Levi mandou aqui que o Levi conhece esse Brasil todo, já andou mais do que notícia ruim. Ele disse aqui, ó, Itamoraí fica perto de Niterói, no Rio de Janeiro, cidade linda. Beijo então para vocês aí de Itamoraí. E o Rio de Janeiro, né, sempre participando conosco. O estado do Rio de Janeiro, né? Bacana demais, quase todas as semanas o Rio de Janeiro participando conosco. Um abraço também para Joelma Ferreira, boa noite, bom final de semana. Para você também, Joelma, beijo no seu coração. O Fábio também, Fábio Figueiredo Júnior, sempre participando conosco, esse é amigaço, né? Gente, a nossa live vai ficando por aqui, né? Olha, nós fizemos, mais uma vez, né? Quase 1h30 de live, não tem jeito. Mas muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou, obrigado pelo seu carinho, pela credibilidade de sempre, né? De nós estarmos aqui nesse nosso bate-papo, nesse nosso encontro. Quase todas as sextas-feiras nós temos aqui o nosso encontro nas sextas no Divã, e que é muito gratificante, é muito legal. Lembrando que esse vídeo ele continua aí nas redes sociais, aí daqui uns 30 minutos ele está aí à disposição e você se faz sentido algumas coisas que nós falamos por aqui, me ajude a ajudar outras pessoas, repasse esse vídeo para frente, mande para outras pessoas e assista novamente também se você perdeu alguma coisa ou se você quer refletir sobre algo que foi falado aqui, tá bom? Lembrando também que esse vídeo fica no Facebook, esse vídeo também ele vai para o YouTube, tem um canal lá no YouTube chamado Hora de Filosofar, beleza? Então lá no Hora de Filosofar tem mais de 100 vídeos, tem uns 150 vídeos lá, vídeos curtos, vídeos maiores, tem de todo tipo, tá lá à sua disposição. Então YouTube, Hora de Filosofar é o nome do canal, tá? E no YouTube tem bem pouco acesso, assim, na verdade, mas é nas outras mídias sociais. Mas lá tem muitos vídeos antigos, muitos vídeos de outras linhas de reflexão, de outros pensamentos, que são muito bacanas também, tem entrevistas também, tem muita coisa legal, tá? Hora de Filosofar no YouTube, ok? E no mais, nós estamos aí no Instagram e no Facebook também. Se você quer marcar um horário comigo, então os meus atendimentos acontecem durante a semana, sempre a partir das 16 horas, todos os atendimentos sendo realizados por videochamada, da forma que nós estamos nos tratando e conversando aqui. E funciona muito bem, tem sido muito bacana e que bom que nós temos aí hoje também pacientes aí, pessoas bacanas que estão nos acompanhando também. Então, todo mundo, na verdade, precisa de terapia. Todo mundo precisa dessa busca, todo mundo tem que se encontrar, todo mundo tem que ser feliz na vida. E nós não somos felizes nos outros, nós somos felizes em nós mesmos. Entenda isso. Então, os meus contatos estão aí, meu WhatsApp está aí, manda uma mensaginha comigo, para mim. A gente vai marcar um horário, vai dar uma ajeitada na agenda aí, para estar se falando, para estar conversando. Aí vai ser um prazer te atender também, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, gente. Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana. E foi muito bom essa nossa sexta-feira no Divã, mais uma vez. Deus abençoe a todos. Aquele forte abraço.